perceber como que através deste impulsionamento dado pela espiritualidade, todos nós conseguimos efetivamente nos transformarmos nesses administradores ativos desses potenciais interiores. Interessante que eu estava concentrado enquanto a nossa amiga fazia a prece de abertura, e nós sempre erguemos, né, o nosso pensamento na direção do Criador, e foi nesse momento que eu pensei, puxa, como será que hoje, né, principalmente no ano 2025 agora, mês de agosto, já nos aproximando do final do ano, como será que nós, como espíritas, cristãos, estamos enxergando a figura de Deus, nosso Pai, a nos impulsionar na direção do bem? E aí, enquanto eu ficava com aquele pensamento, vi que a espiritualidade disse, lembra lá da Gênesis segundo o Espiritismo? É um livro do nosso Pentateuco, um livro que não é nem para ser lido, ele tem que ser estudado. E lá na Gênesis, nós ouvimos certa feita da espiritualidade que para a maioria de nós, Deus ainda é um soberano poderoso, sentado lá num trono inacessível e perdido na imensidão dos céus. Para nós, com as nossas faculdades e percepções restritas, não compreendemos que Deus possa e digne de se interagir diretamente nas pequeninas coisas. Então pronto, achamos o motivo para chegar até aqui. Viemos para perceber a atuação do próprio Criador a nos incentivar na melhoria do dia a dia. É o que a primeira música vai cantar. É uma música mais fácil já, para a gente ir aquecendo a voz, já que é a primeira música da noite. Uma música escrita pelo meu grande amigo Handel. E o Handel, quando escreve essa música para inserir na ópera Xerxes, ele fala sobre uma força grandiosa que se organiza para motivar as massas. Nós entendemos como uma força do Criador. Pai que estás nos céus, ouve os filhos teus nesta humilde oração. Agora é só respirar fundo e vivenciar aquilo que a música expressa, sem medo, sem dificuldade. Voz, hein? Pai que estás nos céus, ouve os filhos teus nesta humilde oração. Pai
existe um mar de desconhecimento que nos relaciona com um plano espiritual e que quando nós chegamos a esta casa, aquilo se descortina. Essa música, escrita há tanto tempo atrás pelo Handel, ainda mexe conosco. E na versão que nós cantamos, criamos a possibilidade de orar: Senhor, inspira os nossos corações, inflama-nos com o teu amor. Todas as vezes eu tenho certeza absoluta que nós batemos as portas desta casa, seja para o conhecimento, seja para o tratamento, nós queremos nos envolver por este amor, porque entendemos que é Ele que nos leva a um conjunto de ações que não são especificamente utilizadas neste período. Não, essas ações da obra da criação, elas são universais e atemporais. Portanto, aquilo que nós aprendemos e desenvolvemos nessa casa, você não vai usar só neste período da sua existência, não. Você não vai usar só com a sua família, você não vai utilizar só onde você está trabalhando, não. Tudo aquilo que nós desenvolvemos por aqui será utilizado ao longo das nossas encarnações, sendo implementado, incorporado, vivenciado e cada vez mais criando novas conexões. Para vocês terem uma ideia, nós falamos já no conteúdo inicial que Deus sempre está conosco. Mas como que eu poderia fazer para vivenciar isso em todos os momentos da nossa existência? E não só quando eu estou numa casa de oração. Porque parece que a gente fala assim, eu vou lá no centro encontrar Deus lá. Não, Deus está conosco sempre, nós já falamos sobre isso. Aqui nós aprendemos a criar a singularidade para expressar Deus em nós lá fora. Então veja, como que eu consigo fazer isso? Colocando os pés firmes naquilo que é o Evangelho. Não há outra ferramenta. O Evangelho é a base segura que norteia as nossas ações lá no cotidiano. E é o que a próxima música dirá. Uma música fácil que foi escrita pelo meu grande amigo Cláudio Fontana. O Cláudio, quando escreve essa música, ele fala que o Evangelho em si não é algo que você precisa decorar, não. É algo que você precisa vivenciar. E para tal, é fundamental que você comece a espalhar isso. Não simplesmente através de repetições, de frases, mas da sua própria vivência. Já passamos os anos 2000, tanto tempo faz que ele morreu, o mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou, o mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Solta você, ó. Ei, irmão, vamos seguir com fé. Mais energia. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. Eis que rainhas que este mundo viu, todo o povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz, sob o símbolo de sua cruz. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou, o mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Vai sem menor, irmão, vamos seguir com fé. E vem tudo que ensinou o homem de Nazaré. Irmão, vamos seguir com fé. Tem que ser com fé. Tudo que ensinou Quem? o homem de Nazaré. Ele é um rei e foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe de sua cidade, não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi
Põe na voz. Ele notificou primeiro. E já foi tanto que olha só. Ele revolucionou o mundo inteiro. Ei, irmão, Vamos seguir com fé tudo que ensinou o modo de Nazaré. ei, irmão, Vamos seguir com fé tudo que ensinou o modo de Nazaré. eu vou terminar com. Ei, irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, Vamos seguir com fé tudo que ensinou o o homem homem de Nazaré. Logo na primeira música, todos já estariam cantando comigo, porque já é a segunda experiência. Qual não foi o susto quando na primeira música quase ninguém cantou? Nessa segunda canção, todos aqueles que não tinham cantado na música anterior também não cantaram. Porque tinha aquela coisa, né? Mas olha assim, porque veja, não estava saindo voz de algumas pessoas, mas tinha um movimento. A pessoa não estava cantando em cima, estava assim. E a nossa doutrina é uma doutrina que leva para o movimento. Tanto é que essa música, ela cobra essa questão. Ei, vamos seguir com fé tudo o que ensinou o homem de Nazaré. Não é só a parte que nos interessa. Porque muitas vezes a gente acha que dá para destacar uma parte ou outra, fala, não, isso é para mim. Várias vezes fazendo palestra em muitas casas por aí, pelo Brasil afora, quantas e quantas oportunidades que eu não tive de presenciar as pessoas se cutucando e falando assim, olha, isso é para você. Como se não fosse para ela mesma. Tudo aquilo que o Evangelho nos traz é elemento para o aprendizado. Porque se eu posso de repente não estar necessitando daquela passagem naquilo que vivo hoje, eu tenho que aprender também para ajudar os outros que vão necessitar deste meu auxílio, deste meu amparo, deste afago energético. E aí veja, quando eu chamei a nossa amiga, é a segunda questão que eu quero apresentar, houve uma comoção geral, porque as pessoas imaginaram que ela ia desencarnar cantando comigo, e já imediatamente começaram a entrar em prece. Senhor, acuda a nossa irmã. Parece que é tão difícil, né? E que na verdade, todos nós recebemos esse convite que eu fiz para ela. Que eu fui lá, entreguei o microfone, e ela podia ter falado, não, a gente não ensaiou, eu de repente não decorei a letra, eu não sei os motivos que ela teria para negar a participação, mas de forma muito ativa, quando o microfone chegou perto dela, ela falou, estou cantando, foi isso? Exatamente, por quê? Porque nós somos muitas vezes convidados também pela espiritualidade para o trabalho no bem, e muitas vezes a gente fica assim, não, hoje não dá, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, vou esperar minha filha se formar na faculdade, vou esperar trocar o carro. E sabe quando você vai acabar se dedicando ao trabalho de voluntário? Nunca. Porque vai ter sempre uma desculpa, sempre um motivo, sempre não vai dar para isso, sempre não vai ser possível por conta daquilo. E aí, o que nós estamos aprendendo nessa noite é aceitar o chamado. Que muitas vezes não é só pela questão financeira, questão do tempo, não, é pela predisposição. Que é fazer aquilo que vocês fizeram quando ela começou a cantar, porque a verdadeira caridade muitas vezes é manifestada numa prece, num abraço amigo, quando você sabe que tem um parente que está sofrendo lá no seu círculo familiar, é se predispor a ajudá-lo, fala, precisa de uma palavra amiga, dá um telefonema é do passado, né? Manda uma mensagem pelo WhatsApp, um áudio, incentivando a pessoa a superar aquele desafio. Por quê? Porque nós somos uma grande família. Deus sempre está conosco. E nós já aprendemos aqui que o Evangelho é esse caminho que nos leva a uma conexão plena com o Criador. Mas tem algumas pessoas que falam assim, mas Alan, tudo bem, isso tudo eu já ouvi falar, mas a questão é como manter o Evangelho vivo na minha essência, todo dia. Porque é toda hora que aperto o carro, que vem um problema, eu esqueço de tudo isso, começo a reclamar, lamentar, acho que está chegando o final dos tempos. Como que eu consigo ter essa base forte? É fazendo aquilo que Jesus nos orientou, porque ele disse assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens.
Então, o que nós viemos fazer aqui? É só uma passagem momentânea, uma encarnação qualquer? Não. A gente veio para demonstrar a nossa luminosidade. Isso não significa que a gente vai deixar a humildade e começar a ser vaidoso. Nossa, olha a minha luz. Não. É aprender que tudo aquilo que eu já desenvolvi em mim, em forma de habilidades ou virtudes, deve ser utilizado para o trabalho lá fora. A próxima música fala sobre isso. Inclusive é uma música nossa, espírita. E essa canção, ela foi escrita lá no Rio de Janeiro pela Sinira Pinto, há muitos anos atrás. Para vocês terem ideia, quem me autorizou a gravar essa música foi o seu Geraldo, que é filho da Sinira Pinto, mora hoje em Petrópolis, deve estar com seus 95, 96 anos de idade. Uma música toda... Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Treinando agora. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Vai na energia, ó. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Vai soltando a voz. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Vai. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vai acabar, vai. Quanta luz este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Olha a voz. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre Fala aos nossos corações. quanta luz. Sobre nós. Vai lá. Quanta luz, quanta luz, Quanta luz, quanta luz. Esse encadeamento firme de conexão com o Evangelho, porque nós falamos aqui já que Jesus é essa referência, Jesus é esta base, mas que para manter tudo isso ativo, eu preciso resplandecer a minha luz. E como que eu posso fazer no planeta de provas e expiações para que essa luz realmente seja demonstrada através da atitude? Fácil. Você está parado, por exemplo, no trânsito,
Isso acontece sempre. Hoje eu vim de metrô, mas quando eu tenho que me deslocar de Osasco até a região aqui do Ipiranga, mais ou menos, eu fico horas, às vezes, parado ali naquele instrumento criado pela espiritualidade chamado Marginal do Rio Tietê. E ali você fica meditando, procurando paz, harmonia, mas tem hora que o trânsito não anda. E o que eu faço? Eu abro todos os vidros do carro e começo ali mesmo. Quanta luz descendo sobre nós. Por quê? Porque eu quero me aparecer? Não, porque eu quero encontrar essa luz em mim. E aí, muitas vezes quando eu faço essas publicações lá no meu Instagram, o pessoal fica assim, nossa, que estranho, é só você começar a cantar no trânsito, ele flui. O que é? Milagre? Eu falo, não, é medo mesmo, né? Porque o pessoal fica preocupado se alguém está com algum distúrbio psicológico e já libera o caminho. Mas o detalhe importante é a atitude. Como que eu posso fazer para equilibrar essa dose? Porque até outro dia eu tenho certeza absoluta que você, como eu, ficava falando assim, eu não levo desaforo para casa. E aí a gente queria conquistar as pessoas na base da martelada. Não era assim? Você tem que ir no centro para resolver esse problema. Você tem que não sei o quê. E aí a gente tem aprendido que a pessoa chega muitas vezes na casa espírita pela dor. Mas hoje, depois da pandemia, nós estamos percebendo muitas pessoas chegando aqui, não mais pela dor, mas pelo compromisso de fazer algo melhor. Muitas pessoas estão chegando pela iniciativa, por terem aceito um convite, por quererem estudar um pouco mais uma outra doutrina, algo que se conecta com a espiritualidade, e aí nós temos que fazer com que essa luz que já nos envolveu possa também contagiar essas pessoas. Nós somos esses incentivadores. E veja, nessa noite, nesses poucos minutos, nós já falamos, Deus sempre está conosco, temos que fazer fluir a luz interior, para tal, o Evangelho é o melhor caminho para isso, mas aonde a música, dentro desse contexto doutrinário, serve como inspiração? Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6 dos Perfeitos, na parte que fala sobre os bons espíritas. O espírito que domina de modo mais completo a matéria, tem uma percepção mais clara do futuro, ou seja, os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nas outras pessoas se conservam inertes, paradas. Em suma, um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouvem sons. Então, para você que aceitou o convite, falou, eu vou lá ouvir uma musiquinha, quebrou a cara. Porque nós queremos ir muito além disso. Nós queremos perceber como que a música nos conecta quanto equipe. Nós queremos ir além disso, porque queremos perceber como que a música nos atinge no átomo, na célula, nas vibrações do pensamento. E é isso que canta a próxima canção. Eu preciso tanto te dizer o que eu quero para ti parece ser tudo que eu sonhei para sempre. Tu vês através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Canta assim, ó. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. O compromisso, hein? Vai. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Nós podemos juntos competir
espalhando, porque ali, do portão para fora, vocês não fazem ideia de como que a voz de vocês prospera. Porque parece que a gente está aqui isolado do mundo, mas não. As energias estão se espalhando, estão saindo aqui pelas vibrações da casa e encontrando pessoas que a gente sequer sabe que existem, mas que estão contando com a nossa energia, estão contando com o nosso amor, estão contando com a nossa caridade. Para vocês terem uma ideia, dentro daquilo que nós estamos construindo, já falamos, Deus sempre está conosco, temos que fazer fluir a luz interior, o Evangelho é importante para isso, a música é uma ferramenta também importantíssima para que haja essa conexão. Mas aí algumas pessoas no decorrer do horário já me perguntam assim, mas Alan, aonde nós vamos chegar com essa história toda? Bem, está lá, onde nós começamos o estudo, na Gênesis segundo o Espiritismo, na conversa entre Kardec, os médiuns e a espiritualidade, eles disseram assim, à medida que progride moralmente, o homem se desmaterializa, ou seja, depura-se, com subtrair-se a influência da matéria, a sua vida se espiritualiza, as suas faculdades e percepções se ampliam, a sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Ou seja, quanto mais eu falo de amor, alegria, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu demonstro aquilo que eu desenvolvo por aqui, maior é a sintonia que eu tenho com a espiritualidade e, portanto, melhor é o benefício do tratamento que nós recebemos. Olha só como que existe um encadeamento de todo propósito, porque não adianta você achar que vai acontecer um milagre. Ah, não, eu vou lá no centro, passo pelo tratamento, faço aquilo que eu tenho que fazer, acertar, e aí eu continuo fazendo tudo do mesmo jeito, nos vícios, nas inquietudes espirituais, nos desequilíbrios psicológicos, e que vai continuar tudo igual. Não, nós temos que mudar a essência do nosso ser. É isso que vai cantar a próxima música. Essa música, inclusive, é uma música das mais fáceis que nós poderíamos cantar nessa noite, porque é uma música de origem russa, e lá na Rússia, quando eles cantavam essa música, eles cantavam assim, ó: Oči zornie, oči stratle, oči struja i markania. Lembrou? Deu para entender? Essa canção lá da Rússia, ela falava assim: os olhos negros que caminham pela sociedade são capazes de criar conexões de longo prazo na direção do amor. Então é o que a gente quer. Eu estava mais ou menos há uns 20 anos atrás na porta do estúdio para gravar essa música no original, quando veio a inspiração para inserir ali uma letra que eu tinha lido de um livro espírita lá do Eurípides Formiga, e ele falava assim: chega de tristeza, vamos viver o amor, a alegria, cantar sempre a boa nova. Ah, mas por que tudo isso? Porque desta forma é muito mais fácil nós construirmos um mundo melhor. Então, ao invés de ficar com lamentação, reclamando de tudo, não, nós vamos destacar o belo, a esperança, a alegria de viver. Você que está triste aí sozinho, triste com cor no coração, livre-se das mágoas de outrora e pense no que diz esta canção. Esqueça o que passou e venha aqui cantar esta canção que eu vou lhes ensinar. Fala de amor e fé, de muita paz e luz, como dizia o Mestre Jesus. Lembrou? Fácil. Respira aí, vai cantando. Chega de tragédia em sua vida, viva o amor e a compaixão, cante a boa nova aos sofredores e pense no que diz esta canção.
canção eu vou lhes ensinar. Fala de amor e fé, de muita paz e luz, como dizia o Mestre Jesus. La, 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 la. Durante a música, mas foi a forma que alguém, uma única pessoa, começou a querer manifestar toda aquela alegria que invadiu o seu ser, e ouviu uma palma apenas, que depois virou essa multidão de palmas. Veja a importância do contágio, que muitas vezes o seu sorriso pode fazer a alegria não só de uma única pessoa, mas de toda a humanidade. Foi Jesus que falou isso, que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. Ou seja, não é qualquer coisa a mais, não é um pouco a mais, não é muito mais. Por que será que a gente fica olhando e falando assim, eu não consigo fazer nada, porque eu não tenho conhecimento, porque eu nasci naquele lugar lá, porque olha o cabelo que eu tenho. Várias pessoas, quando me encontram cantando assim nas casas espíritas, falam, nossa, alguém com a sua voz poderia estar cantando num teatro, fazendo uma apresentação fora do país. E eu até acho que teria potencial para isso, mas fazer o que nessa encarnação eu pedi para nascer lá em Carapicuíba? Até tentamos emancipar a coisa toda, mas houve uma restrição energética. Para vocês terem uma ideia, eu passei uma boa fase trabalhando nos Correios, era concursado, trabalhava ali no Largo da Gabaú, e naquela época eu já fazia o curso de canto lírico na escola do Teatro Municipal. E um olheiro daqueles que tinham na época falou assim, olha, nós estamos precisando para uma montagem de ópera para estudantes, que vai acontecer lá no Scala de Milão, de um timbre de voz parecido com o seu, para uma ópera lá do Lucia di Lammermoor. Falei, que legal. E eu lembro que eles ofereceram para mim naquela época, que tinha lá meus, 18 anos de idade, um valor que era como que uma ajuda de custo. E quando eu observei aquela cifra, do montante que eles estavam oferecendo, era exatamente o que eu levaria 3 anos para ganhar como funcionário dos Correios. E eu na hora falei, nossa, vou ficar rico, Peguei e já organizei tudo, vou tirar passaporte, vou ver, aceitei o convite, fechamos o contrato. Passou aí mais ou menos uns 40 dias de organização de todos esses detalhes, porque era um projeto para o futuro. Eu ia aprendendo a música e tal, quando chegasse próximo eu ia ficar um período na Itália. E aí naquele instante, quando eu estava organizando para sair do país, eu tive um travamento da mandíbula. Depois eu fui procurar um bucomaxilo, do convênio, um bucomaxilo particular, e eu tive um deslocamento de uma rótula que fica entre a mandíbula e a cabeça, e aí aquilo tinha deslocado e era um caso cirúrgico. Não tinha jeito, todos foram unânimes, era cirúrgico, tinha que botar um pino ali, e aí eu desisti de tudo. O pessoal da Itália ficou bravo, já tinham já acertado toda a minha participação, aí não teve pagamento, eu fiquei triste, falei, agora não vou cantar nunca mais. Passou mais ou menos uns 30 dias, que foi a parte de organização para fazer cirurgia, exame, isso e aquilo, o maxilar destravou e nunca mais travou. Então você vê assim, é motivo para reclamação? Não, foi providência divina, porque vai saber quem eu ia encontrar na Itália, alguns desafetos do passado, sei lá o que, de repente eu ia me perder na jornada. Então o propósito era ficar por aqui. Graças a toda essa conjectura da espiritualidade, tudo aquilo que a lei da criação nos permite, eu tenho a possibilidade de me sustentar hoje com a música, onde nós temos uma orquestra que faz casamento, serenata, colação de grau, velório, batizado, tudo isso que tem música por aí. E paralelo a isso, estava até conversando com a minha empresária, nós realizamos 110 palestras anuais para as casas espíritas que nos convidam,
sem cobrar nem um centavo para a prospecção do Evangelho. Será que se eu tivesse ido para a Itália, esse trabalho estaria acontecendo? Provavelmente não. Então, o que nós queremos? É pôr o pé no chão. Entender que muitas das vicissitudes que nós passamos, os problemas, os desafios, são para que nós entendamos aonde que nós temos que trabalhar. Então, vocês têm que me aguentar aqui exatamente porque eu não fui para a Itália. Esse é o papel de vocês. Eu venho para cantar aqui, vocês têm que me aguentar. A próxima melodia fala exatamente sobre isso. Uma música que me apresentaram há 25 anos atrás, quando eu comecei esse trabalho pelas casas espíritas, que inclusive eu cantei da outra vez que estive aqui. Essa canção foi escrita no seio de uma tribo angolana, e lá eles cantavam uma única palavra: Kumbaya. Quem não lembra, o Kumbaya, na tradução para o português, significa passe por aqui. Era um chamamento à espiritualidade, e a música tinha uma energia tão forte que acabou parando lá nas igrejas protestantes da Inglaterra, e alguns dos pastores complementaram dizendo: Kumbaya, my Lord, ou seja, passe por aqui, meu Senhor. Repete aí. Kumbaya, my Lord. Isso, agora nem respira. Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya. Solta, Mosel. Kumbaya, my Lord, Kumbaya, energia. Kumbaya, determinação. Kumbaya, oh Lord, Kumbaya. For the sun that rises in the sky, for the raising of the fallen rain, for a greater smile, for how that's true, for how you do. É só cantar agora. Sobe o tom. Never fade, for our hearts filled with joy, for how it's real, for how you'll feel. Kumbaya, 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 my Lord, Kumbaya. Chamado Sessão de Desmaterialização de Alimentos. Tem ali na entrada. E aí eu subi, cumprimentei o pessoal que estava lá,
E o nosso amigo, com tanto carinho, olhou para mim e disse assim: quer um café? Né? Então veja, muito mais do que o café que ele me ofereceu, chegou antes aquela energia. Sabe de aconchego quando alguém chega na sua casa e fala assim: ó, vem na cozinha, vamos comer um pedaço de torta. Olha, não tem muita coisa, não sabia que você ia chegar hoje, mas tem um pedaço de pão amanhecido aqui, vamos fazer uma rabanada que fala, né? Então, é uma coisa simples, mas que todos nós podemos participar na existência do outro, porque na caminhada aí fora, pode ter certeza que você vai encontrar uma imensidão de espíritos que necessitam desse seu amor, dessa sua energia, e quando o calo apertar, você não saber o que vai fazer, né, diante daquela situação, lembre-se dessa noite e diga: Kumbaya, my Lord! Passe por aqui, chame a espiritualidade para te incentivar, para te prospectar nessa relação de harmonia que tão bem nós recebemos quando chegamos aqui, mas que às vezes é tão difícil de levar daqui para lá. E um detalhe importante, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, é que esse trabalho que eu disse que é voluntário, que acontece pelas casas espíritas, ele também auxilia os irmãos lá do Hospital Fabiano de Cristo. Por quê? Porque ao final da palestra, vocês me encontrarão lá na frente, vai ter uma mesinha ali, né, com CDs, pendrives, que nós gravamos ao longo desses 25 anos. Eram antigamente os CDs, hoje para quem não tem mais onde tocar o CD, tem a opção do pendrive. Toda esta arrecadação acontece em benefício dos amigos lá do Hospital Espírita Fabiano de Cristo, que não é um hospital que oferece tratamentos espirituais. Isso fica a cargo da Casa Espírita. Lá o tratamento é clínico, com oncologista, clínico geral, fisioterapeuta, distribuição de medicação, distribuição de alimentação especial, porque o nosso foco de tratamento é a retaguarda aos portadores de câncer. Então quem quiser conhecer, põe no Google Hospital Espírita Fabiano de Cristo, ou me procura ali na frente, nós não temos pressa para ir embora, porque o Osasco é aqui pertinho, né? Ou de repente, quem quiser, coloca no Waze, né? Rua Canários, número 500, em Caieiras, você vai bater na porta do hospital, e com certeza serão muito bem recebidos para conhecer aquilo que nós estamos realizando por lá. É óbvio que o motivo mais importante para vocês levarem os CDs ou os pendrives hoje, não é o hospital, é a minha mãe que continua insistindo que eles são ótimos e que vale a pena, tá bom? E aí, nessa próxima e última canção desse nosso momento aqui, ela remeterá a nossa vibração junto à espiritualidade, para agradecer por essa noite, agradecer as pessoas que aqui nós encontramos. Nós estávamos até conversando lá fora com o nosso amigo, e ele falou assim: hoje é um dia atípico, terça-feira, muitas pessoas às vezes não podem vir por questões do envolvimento doméstico ou mesmo do trabalho profissional, mas eu falo para ele que quando nós estamos cantando durante a semana na Casa Espírita, não são para as pessoas que querem, são para aquelas que têm necessidade, assim como eu. Eu não estou aqui simplesmente porque eu aceitei o convite da minha empresária, não. Eu estou aqui por uma necessidade de estarmos compartilhando essas vibrações. Então, nessa última música, dedique o seu pensamento para que a gente amplie as vibrações e consigamos realizar um trabalho de grande beleza por todo o planeta. Et benedictus
ao homem criou, bastou a luz, a doce seara, trará ao homem a paz e o amor. Através de cada uma dessas notas, consigamos nos conectar ao verdadeiro propósito, que é espalharmos amor por todas aquelas colocações que realizamos e em todos os ambientes aonde nós entramos. Obrigado, Senhor, e esteja sempre a nos impulsionar na direção do bem.